Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Wilson Albuquerque, aqui da área de comunicação da PGFN. Estamos iniciando a entrevista coletiva desta tarde, onde será abordada a nova transação excepcional, criada pela portaria PGFN número 14402, publicada no dia de hoje, que possibilita a negociação de débitos inscritos na dívida ativa da União. Participarão desta coletiva, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador-Geral, Ricardo Soriano de Alencar, o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa e do FGTS, Cristiano Lins de Moraes, o Coordenador-Geral de Estratégia de Recuperação de Crédito, João Gronier, o Coordenador-Geral da Dívida Ativa da União, Antônio Leonardo Lindoso, o Coordenador de Acompanhamento Gerencial da Dívida Ativa, Veraldo Passos, o Assessor Especial da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União, Daniel Saboia. Pela Secretaria Executiva do Ministério da Economia, participará o Assessor Especial, Rogério Campos. E pela Secretaria de Fazenda do Ministério da Economia, o Assessor Clóvis Monteiro. Após as falas e ao final da apresentação, a gente abre para a resposta às perguntas, que já podem começar a ser encaminhadas no grupo do WhatsApp desta coletiva, aquele grupo do Ministério da Economia que vocês participam. Então, passando a palavra agora para o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Dr. Ricardo Soriano de Alencar. Dr. Ricardo, por favor. Ok, obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para me apresentar para vocês. Como disse o Wilson, eu sou Ricardo Soriano de Alencar, sou o novo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nomeado há poucas semanas. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, muito caro, não é um tema caro só para a Procuradoria, não é um tema caro só para o Ministério da Economia. Eu acho que é um tema muito importante e fundamental para a sociedade brasileira. Eu tenho a percepção de que ainda é um tema pouco conhecido, é um tema pouco explorado. E eu vejo, então, com bons olhos que nós tenhamos assim, oportunidades como essa, para a gente poder conversar, para a gente poder se apresentar, para a gente poder clarificar dúvidas que eventualmente existam. Eu acho que a partir desse diálogo a gente vai conseguir, inclusive, aprimorar as condutas necessárias para a gente poder, neste momento e dentro da transação tributária, a gente poder transformar esse instrumento num instrumento de muito uso em prol da própria sociedade. Eu acho que essa é a mensagem inicial que eu deveria passar por aqui. Agradeço também a presença de todos que aqui estão, os colegas de equipe aqui da Procuradoria, agradeço os colegas, alguns colegas até de carreira da Procuradoria, mas que hoje assessoram áreas assim, muito importantes dentro do Ministério da Economia, o Dr. Rogério Campos, que assessora lá a Secretaria Executiva, o Dr. Clóvis, e na pessoa do nosso adjunto, o Dr. Cristiano, que talvez seja mais conhecido de alguns de vocês. Eu agradeço a presença também de todos os demais colegas aqui da equipe da PGFN. E agradeço os jornalistas e todos aqueles que nos assistem. A nossa ideia é a gente poder efetivamente reforçar essa nossa comunicação, aprimorar os nossos trabalhos e fazer o nosso melhor em prol do país. A verdade é essa. O tema é transação tributária. Como eu disse, não muito conhecida ainda a transação tributária, pelo menos não como deveria, me parece, pela importância que o instrumento tem. Nós já tínhamos uma previsão no Código Tributário Nacional há décadas dessa possibilidade, e eu diria até que num ato assim de coragem, um trabalho muito técnico. Foi editada a medida provisória 899 no ano passado, ela foi convertida na Lei 13.988, carinhosamente apelidada de Lei do Contribuinte Legal. E antes até de passar aos temas específicos, porque nós temos hoje dois atos muito importantes com os quais a gente
dos quais a gente vai falar nesse momento, que foram publicados hoje, eu acho que por uma questão de justiça é importante que eu faça um agradecimento pela possibilidade que a gente tem hoje de ter a transação tributária. É um trabalho conjunto, um trabalho que parte do Poder Executivo pela medida provisória, mas é um trabalho que foi muito bem acolhido e muito bem compreendido no âmbito do Poder Legislativo, do nosso Congresso Nacional. É importante, na construção desse trabalho, além de um agradecimento, e não se preocupem que eu não vou me estender muito nesses agradecimentos todos, mas eu acho que é importante, além do agradecimento a todas as áreas internas do Ministério da Economia que viabilizaram, no primeiro momento, a construção de um texto para a medida provisória, um agradecimento também ao próprio Congresso Nacional, que foi muito parceiro nessa edição da lei, compreendeu a importância. O Congresso Nacional, com seus representantes dos estados e do povo, ele compreende as dificuldades, as ansiedades, ele percebe, porque ele recebe também muitas demandas lá na sua atuação cotidiana, e ele percebeu a importância desse instrumento, da transação tributária. E eu queria reforçar muito isso, e reforçar um agradecimento ao Congresso Nacional, que soube conduzir bem as questões, promoveu alguns aprimoramentos que os representantes do povo entenderam como importantes na transação tributária, e fica aqui, então, esse registro de que esse é um trabalho conjunto, Poder Executivo, Poder Legislativo, e que ajuda até a desafogar o Poder Judiciário. Então, é algo que, efetivamente, eu acho que, em termos de poderes, é algo que atende a anseios, necessidades, num trabalho conjunto de todos os poderes. Feitos esses agradecimentos, eu acho que a gente pode passar, efetivamente, para os atos em si. Tivemos a medida provisória, saiu a lei do contribuinte legal. Após, agora em abril, nós editamos uma primeira portaria da PGFN sobre o assunto. Editamos logo em seguida uma segunda portaria sobre o assunto, preocupados que estávamos especificamente com a questão da pandemia, e hoje sai publicada uma nova portaria da PGFN. Não que estejamos revendo atos que consideramos não sendo os mais adequados. Na verdade, o que a gente faz agora é um aprimoramento dos atos anteriores. Neste caso específico, nessa portaria 14.402, o que nós fazemos é um aprimoramento com relação à portaria anterior, a 9.924, que veio para atender a realidade deste momento da sociedade brasileira, em face da pandemia. Ao lado dessa portaria, existe uma outra portaria também muito importante, que também foi publicada hoje, editada pelo ministro da Economia, a portaria 247 de 2020, que disciplina, então, os critérios, viabilizando a possibilidade de transação por adesão no contencioso tributário. Também é um ato importantíssimo, eu acho que fortalece e abre mais essa possibilidade, que já vinha prevista na Lei 13.988, mas abre mais essa possibilidade, disciplinando os critérios necessários, para que a gente possa implantar de maneira ainda mais abrangente a transação tributária. E, por fim, antes de eu passar a palavra para os colegas que vão fazer a apresentação com mais detalhes, eu queria só destacar algo que eu sei que os colegas vão falar. Transação tributária não é refis. Na verdade, eu considero a transação tributária um instrumento muito mais refinado do que o refis. Porque o refis, os colegas vão falar sobre isso, o refis ele é muito... ele concede um benefício que é um benefício linear. Seria mais ou menos, muito mal comparando, se a gente... seria o caso de um hospital, de uma ala de um hospital, que você tem um médico refis. Então, daquela ala, o médico diz o seguinte: olha, eu vou passar aqui o mesmo antibiótico para todo mundo dessa ala, na mesma quantidade. É claro que as pessoas vão dizer, olha, mas tem gente aqui que não precisa dessa quantidade, tem gente que precisa
que não precisa talvez nem do antibiótico, porque já está em vias de ter alta. Tem gente que... Ou seja, as realidades são diferentes. E o Refis, ele não consegue atender a essa especificidade da realidade de cada contribuinte. A transação tributária, que não é uma opção, não é uma imposição, é uma opção, ela também tem esse viés muito mais refinado, no sentido de avaliar a situação de cada contribuinte. E abre a possibilidade também dos contribuintes, a qualquer momento, procurarem o próprio poder público no sentido da tentativa da transação. Então, talvez eu tenha me estendido até mais do que deveria. Volto a agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar, de poder apresentar essas primeiras palavras. E agora eu passo a palavra para o Dr. Rogério Campos, que é um colega nosso e que hoje está assessorando lá a Secretaria Executiva e deve tecer algumas palavras, alguns esclarecimentos iniciais, notadamente sobre a portaria editada pelo ministro da Economia, a 247. Então, obrigado a todos e, doutor Rogério Campos, eu passo a palavra ao senhor. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa coletiva, representando a Secretaria Executiva. Uma oportunidade aqui importante, primeiro para parabenizar a Procuradoria, né, pela iniciativa, pela edição do ato, mas também lembrando e agradecendo a Secretaria Especial de Fazenda e a Secretaria de Política Econômica, SPE, que contribuíram não só, né, na edição do Marco Legal, que também envolve a Receita, né, a legislação também permite que se faça transação para créditos ainda em fase de contencioso administrativo, e ainda a toda a AGU aplicável, a Procuradoria Geral Federal e a PGBacen, mas especialmente a Secretaria de Política Econômica, que contribuiu para a modelagem dessa nova modalidade de transação especial, né, objetivando a retomada da atividade econômica e tentando contribuir para que as empresas que tiveram a capacidade de pagamento ou a capacidade de geração de riqueza, renda, afetadas pela pandemia, recebam um tratamento adequado do fisco. E eu acho que essa, na verdade, é uma baliza importante desse marco legal, que é o tratamento adequado do contribuinte. Aqui é importante destacar a própria Lei 13.988, como essa ruptura do paradigma na relação do fisco-contribuinte. E acho que desde a tramitação isso ficou muito claro, houve uma convergência, e ela é fruto, então, ou seja, já é o primeiro fruto, eu acho, dessa mudança, onde havia a contraposição, o fisco tentando impor, às vezes, suas vontades no Congresso, o Congresso com projetos autônomos, sociedade civil objetivando lá a defesa de seus interesses setoriais, e aqui o que a gente viu, e como foi bem destacado pelo Soriano, foi um grande acordo entre todas as partes, um texto de consenso que foi muito aprimorado no Congresso, ou seja, a medida provisória foi melhorada. O tema era tabu, porque sempre se teve receio de que virasse um refis, ou seja, o refis aqui, na verdade, é o mal e não a solução, ou seja, nunca se avançou muito na transação com medo de que fosse desvirtuada e se transformasse num refis. O Congresso deu uma sinalização muito clara de que entendeu a inadequação do modelo anterior, e aqui destacar a importância da condução dos trabalhos na comissão da MP pelo presidente Pastore, senador Pastore, e a dedicação do relator, Marco Bertaioli, que contribuiu de forma decisiva para que a gente tivesse um texto não só mantido na sua essência, mas aprimorado. E aprimorado num ponto muito importante, que não é objeto da portaria da PGFN, que trata da transação em razão da Covid, mas que é objeto da portaria do ministro hoje, a 247, que é a transação no contencioso. A gente, então, em razão dos aprimoramentos no Congresso, houve a criação de um capítulo
destinado a solucionar, então, os problemas do contencioso de pequeno valor, e houve alguma alteração em relação ao contencioso tributário de relevante disseminado controvérsia, e a portaria do ministro hoje também abre a possibilidade, então, para que agora a Receita, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também se utilizem da transação para resolver, enfrentar outros problemas inerentes ao nosso contencioso tributário. Ou seja, a gente vai poder agora, a partir da portaria do ministro, que fixa alguns critérios procedimentais e de balizas para ambos os órgãos atuarem de forma uniforme enquanto administração tributária, a gente, então, tem uma nova ferramenta para solucionar, seja os problemas decorrentes da complexidade da legislação tributária, que geram os grandes litígios, né, e acabam impactando de forma decisiva os índices de congestionamento do judiciário, e aí, obviamente, acarretando o aumento do custo do Brasil, insegurança jurídica, dificuldade, e dificultando ainda mais a possibilidade de empreender no país. E, por outro lado, nós temos, então, uma ferramenta específica para atender os pequenos contribuintes ou os pequenos devedores, aqueles que, ainda que representem, diante a dívida ativa, um valor muito pequeno do seu estoque total, concentram a grande maioria dos devedores. Então, a gente tem agora, a partir da portaria 247, então, que era pressuposto para que Procuradoria e Receita Federal avançassem na transação nessas espécies, a partir da portaria 247, a gente tem, então, uma ferramenta para atacar, por exemplo, no âmbito do cárcere, 70% do passivo de processos são abaixo de 60 salários mínimos, ou seja, são potencialmente elegíveis a uma transação. Então, eu posso desafogar de forma decisiva o CARF e aprimorar, então, melhorar o custo de transação, o custo do Brasil, reduzir o prazo de contencioso administrativo. E tenho também, no âmbito da dívida ativa da União, uma transação que me possibilita enfrentar 85% ou mais do universo de inscrições da dívida ativa, que representa um valor muito pequeno do estoque de 2,4 trilhões, algo em torno de 180 bilhões de reais. Ou seja, a portaria 247, na verdade, o que ela denota é que a Lei 13.988, obviamente, muito além de um mero refis, um refis eletivo, é um sistema multiportas, de múltiplas soluções, que conforme a demanda ou a necessidade imposta, seja por uma dificuldade econômica, seja por uma pandemia, ou seja, ela abre um leque de oportunidades para serem modeladas conforme a necessidade, atribuindo um tratamento adequado. Enquanto em vários segmentos o Congresso tem se debruçado sobre leis temporárias, a necessidade de tratar, criar regimes especiais e temporários em direito privado e direito público, veja que uma lei aprovada antes da pandemia, ou fruto de uma MP encaminhada antes da pandemia e aprovada logo no seu início, junto com o Decreto Legislativo 6, permite, sem qualquer outra alteração legislativa, que se modele um negócio, uma transação, que já permite a captura dos efeitos da pandemia e atribui um tratamento adequado ao contribuinte. Então, eu acho que assim, é um instrumento ímpar, posto não só à disposição da administração tributária, mas de todas as partes envolvidas no macro processo tributário, seja a administração tributária, o contribuinte, e como o doutor Ricardo Soriano bem lembrou, o judiciário, porque as taxas de congestionamento no judiciário são substancialmente causadas pelo contencioso tributário e essencialmente pelas execuções fiscais. Então, o que a gente vê, e já concluindo para não me alongar e a gente entrar especificamente na portaria de hoje, é que a gente vê que, então, que conseguimos atingir um modelo muito mais adequado que o de refis, que atenda os princípios da capacidade contributiva, isonomia, racionalidade, economicidade, eficiência, ou seja, os princípios da administração, plenamente aderente àquelas diretrizes da OCDE, e que, obviamente, consagram que a negociação e a consensualidade são o melhor remédio para as mazelas do contencioso tributário. Acho que com essa nova ferramenta colocada à disposição dos players do contencioso ou da relação tributária, a gente vai poder mudar, de fato, o paradigma e podemos, obviamente, aqui até refundar o sistema tributário a partir de um ambiente muito mais saudável. A reforma tributária pressupõe que tenhamos alicerces e uma fundação sólida
para que a gente possa, ainda que amanhã tivéssemos um novo sistema tributário, a gente tem um passivo de 2,4 trilhões de dívida ativa, R$1 trilhão em discussão no contencioso no âmbito da União, e esse contencioso continuaria existindo e com as taxas de congestionamento por mais 10, 20 ou 30 anos. Então, assim, a transação é o caminho, ou seja, acho que a passagem que nos permitirá até atingir, de forma até mais rápida e mais eficiente, uma reforma tributária e um modelo mais adequado e que contribua para a geração de riquezas, para o empreendedorismo, e eu acho que, muito brevemente, é isso. Agradecer a oportunidade, passar a palavra aqui para o nosso colega da Secretaria Especial de Fazenda, nos colocar à disposição para perguntas, e, Clóvis, a palavra está contigo. Obrigado aos colegas. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Meu nome é Clóvis Monteiro, eu sou assessor na Secretaria Especial de Fazenda. Eu vim dar uma palavra aqui em nome da equipe da Secretaria de Fazenda para dizer que nós vemos essa portaria, as duas portarias de hoje, com um grande entusiasmo. A portaria 14.402, que é a transação na dívida, ela aproxima o Brasil mais ainda do modelo americano de transação tributária, que é a referência mundial. Os Estados Unidos têm mais de 100 anos de experiência com transações e é o modelo pelo qual nós olhamos, nossa referência. Ela aproxima mais do modelo americano porque aqui a gente está vendo pela primeira vez uma aferição em tempo real da capacidade de pagamento do devedor. Nas portarias anteriores, essa capacidade de pagamento do devedor ela foi feita com base em dados consolidados, dados anteriores. E agora está sendo aberta essa possibilidade do devedor submeter o seu pedido para a PGFN e a PGFN vai dizer quanto é que ele pode pagar de forma casuística, caso a caso. Para quem não conhece o Instituto da Transação Tributária, eu queria convidá-los aqui a fazer uma rápida análise econômica do direito. Basicamente, quando você tem um crédito inadimplido, você tem duas formas de receber esse crédito. Existe a solução negociada, consensual, e a solução da cobrança forçada. A negociação, naturalmente, ela é mais rápida e custa menos. Só que existe um cuidado aí entre essas duas possibilidades. Para que a solução da negociação seja mais eficiente que a cobrança forçada, você tem que, em primeiro lugar, ter um meio seguro e transparente de avaliar qual é a capacidade de pagamento do devedor. E, em segundo lugar, devem haver compromissos de compliance para evitar que o sistema não seja abusado pelos devedores. E eu queria ressaltar aqui que se engana quem acha que no Brasil já não havia negociação de dívida tributária antes da transação. O que acontecia nesta transação era a negociação por meio dos refis. A gente sabe, né, que nos últimos 20 anos teve aí de forma bem irregular, mais ou menos a cada 3 anos, um programa de refis que concedia desconto em dívidas de forma indiscriminada. Então, isso nada mais era que uma negociação feita por meio do Congresso que, obviamente, não levava em conta a capacidade de pagamento de cada contribuinte e nem também colocava aí o requisito de compliance futuro dos contribuintes. Isso era extremamente ineficaz, isso gerava um risco moral, isso desmoralizava o contribuinte que pagava em dia, né, acabava com o pagamento voluntário dos tributos, e era um modelo que já estava muito saturado e precisava acabar. Veio em boa hora a MP do contribuinte legal, que esse ano foi convertida em lei. Então, para concluir aqui a minha fala, que vai ser rápida, esperamos que a transação tributária evolua no Brasil. Essa portaria de hoje, 14.402, foi um grande passo, e tem muito a evoluir ainda. Tomara que a PGFN consiga tocar esse volume de pedidos que vai chegar nesse ano tão complicado para a economia do Brasil. Vou passar os detalhes aqui para o próximo colega, o Dr. Cristiano, da PGFN. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu inicialmente começo cumprimentando o nosso procurador-geral, o Dr. Ricardo Soriano, o Dr. Rogério Campos, representando a Secretaria Executiva,
doutor Clóvis representando a Secretaria de Fazenda, né? E antes de falar a gente falando de transação tributária, a gente tem que falar da lei 13988 e falar também do processo que redundou nessa lei. Vou ser breve, né? Mas alguns registros são necessários. Essa lei, realmente, como o Rogério pontuou, ela foi fruto de um grande arranjo de instituições, de órgãos e também da sociedade. Foi um trabalho conjunto, né? Então, que redundou nessa lei. A medida provisória, ela saiu com a formatação, foi muito aprimorada lá no Congresso Nacional em relação à transação, né? E nesse ponto, a gente sempre, por questão de justiça, destaca o papel do Congresso, destaca o papel do deputado Marco Bertaioli, que foi o relator da medida provisória, destaca o papel do presidente da comissão, o senador Luiz Pastore, que foram realmente fundamentais para a gente ter hoje essa ferramenta, esse instrumento, né, que justamente no momento de uma crise, ninguém antevia uma possibilidade de uma crise, né, mas a gente teve, digamos assim, a condição de ter um instrumento desse, né, que está possibilitando esse tratamento adequado uma situação dessa que a gente está vivenciando, né? Também é importante registrar o nosso procurador-geral anterior, doutor Levi, né, o patrocínio dele ao projeto, o trabalho fundamental dele, hoje nosso ministro da AGU, né? Também em relação, já passando para essa formatação dessa lei e dessa portaria que a gente vai tratar agora, né, o papel da SPE, que colaborou muito na modelagem, né, a nossa ferramenta, a lei é um instrumento moderno, inspirado, como o Clóvis pontuou, no instrumento lá do fisco norte-americano, né, e ela permite um amplo leque de medidas, né? A gente tem, a lei primeiro tem uma grande eixo, que é a transação que trata dos contenciosos, são aqueles casos de teses relevantes, que os contribuintes discutem a exação tributária, né, e que ficam nos tribunais administrativos, na justiça, né, são processos dessa ordem. Isso a lei trata em uma modalidade de transação. Existe uma outra modalidade de transação, que é para os créditos de pequeno valor, que também ficam em discussão e a lei endereçou uma solução para eles, né, fruto de um aprimoramento lá no Congresso. E uma terceira modalidade, ela é específica em relação à cobrança da dívida ativa. É dessa modalidade que trata a portaria 14402, é dessa que a gente vai falar. As outras duas foram objeto da portaria do ministro 247, que o Rogério se referiu mais cedo, né? E nessa modelagem, que a gente chegou agora nessa portaria 14402, tivemos aqui o auxílio no Ministério, muito importante, fundamental, da Secretaria de Política Econômica, né, o secretário Adolfo e equipe, né, deixa o nosso registro de agradecimento, né, por esse modelo que a gente vai divulgar aqui agora. Então, qual foi a grande mudança em relação ao que a gente vinha praticando? Né, a medida provisória 899, ela foi editada lá em 16 de outubro do ano passado, desde que ela foi editada, a PGFN regulamentou, e vem fazendo acordos. Já vem fazendo acordos desde o ano passado, com a conversão em lei, a MP virou a lei 13988, a PGFN também regulamentou e vem fazendo acordos lá em março, no início desse período de pandemia. A PGFN editou a portaria 9924, que também trouxe uma modalidade por adesão, já tratando esse efeito inicial da pandemia, e até o momento temos cerca de 30 mil acordos formalizados, né, envolvendo mais de 8 bilhões de reais negociados. Então, esse instrumento já vem sendo aplicado. E aí vem a pergunta, qual é a diferença dessa modalidade que a gente está apresentando hoje aqui com a portaria 14402? Essa modalidade ela foi estruturada, foi parametrizada e pré-formatada para atender esse contexto atual econômico, e por isso é que a gente ressalta também o papel e o auxílio da SPE nessa estruturação. Essa portaria ela está dividida em duas grandes etapas, né? O contribuinte, a gente montou um programa em que tem um primeiro período que a gente chama um período de estabilização, né? O contribuinte ingressa, faz adesão a essa modalidade e ele entra no período de estabilização. E depois, mais na frente, ele entra no período de retomada. Então, toda a lógica dessa portaria está montada, está estruturada com esses duas etapas, com esses dois momentos, né? Que a gente vai detalhar aqui mais adiante, né? E sempre com aquela ótica, com aquela premissa de que na cobrança da dívida a gente vai dar o benefício fiscal realmente a quem está precisando, é um benefício modelado, adequado, adaptado àquela situação daquele contribuinte, né? Então, vamos começar aqui a apresentação, né? O material já foi distribuído, né? E a gente vai começar aqui vou passar a palavra para o doutor Daniel, né? Para ele fazer inicialmente uma parte conceitual tanto da lei quanto da portaria. Ele vai fazer esses estudos, essas premissas que a gente adotou para estruturar o modelo, e depois a gente segue detalhando como é que vai ser o procedimento, a parte operacional de adesão e as condições que vão ser ofertadas. Doutor Daniel. Ok, bem, gente, boa tarde a todos.
doutor Ricardo, nosso procurador-geral, doutor Rogério, Clóvis, Cristiano, os demais colegas. Como o doutor Cristiano falou, nós vamos falar especificamente da portaria PGFN 14.402, que traz o contexto da transação tributária para o impacto da pandemia causada pelo coronavírus. Então, o que nós apresentamos aqui é a utilização da transação prevista na Lei 13.988, cuja regulamentação geral é dada pela portaria PGFN 9917, mas agora adaptada ao impacto do coronavírus na capacidade das empresas de gerar resultados, de gerar renda, de gerar empregos, e como a PGFN, enquanto administração tributária, administrando a dívida ativa da União, como ela pode auxiliar essas empresas na sua retomada de atividade econômica. Então, o nosso foco aqui agora é demonstrar como utilizaremos a transação como instrumento de auxílio, de apoio à retomada da atividade, nesse movimento citado aí pelo Dr. Rogério Campos, de aproximação entre a administração tributária e contribuinte, de convergência de interesses, de auxílio mútuo, de cooperação. Então, isso é o que hoje nos pauta em relação às negociações. Então, temos aqui, a base é a Lei 13.988, e a portaria agora específica, em razão da pandemia, a portaria 14.402 de 2020. E a gente começa fazendo exatamente essa reflexão que foi feita aí pelo Dr. Ricardo Soriano, nosso procurador-geral, para distinguir efetivamente a transação do refis. Existem diversos pontos de distinção, mas o que a gente reputa mais relevante é esse. O refis concede benefícios de maneira linear, sem análise da necessidade ou da situação econômica do contribuinte. Então, essa talvez seja a grande distinção, e o exemplo que o senhor deu, doutor Ricardo, foi muito pertinente, você dá remédio a quem não precisa, ou numa dose superior a quem precisa, e a transação, ela exatamente tem esse caráter subjetivo, de considerar a capacidade econômica, a capacidade de pagamento do contribuinte, de forma que o benefício seja concedido na medida dessa capacidade. Realmente com uma ótica de justiça fiscal, de auxílio àqueles que efetivamente precisam de apoio num momento de crise como estamos enfrentando agora. Então, a transação, ela tem essa especificidade de adequar o benefício à necessidade de quem precisa, considerando a sua capacidade de pagamento, e aí citada pelo Dr. Clóvis, o grande estudioso aí dos modelos de transação no mundo, especificamente o modelo americano, que de fato foi a inspiração, com base nos estudos dele, que levou a modelagem desse modelo aqui na PGFN, e de fato, sim, a ideia é que possamos estimar a capacidade de pagamento do contribuinte, e a partir dessa estimativa, para que possamos conceber a ele um desconto, um benefício adequado a essa capacidade. Então, talvez essa a grande diferença entre transação e refis de uma maneira geral. E aqui eu mostro para vocês quem é que de fato se beneficia do refis. No modelo de refis, nós temos aqui a classificação dos nossos devedores inscritos, e quem se beneficia do refis hoje são os devedores que efetivamente não precisam de refis. São aqueles devedores que têm condições de arcar com as suas obrigações tributárias em dia, são devedores que apuram lucros bilionários ao longo dos anos, são devedores envolvidos em grandes fraudes fiscais, devedores envolvidos em fraudes, em processos de licitação, envolvidos na... Ou seja, esses devedores são os devedores, de fato, que hoje se beneficiam de um refis, de forma que os devedores que efetivamente precisam não são alcançados por essa medida. Então, a transação, ela vem exatamente equilibrar isso, A gente tem aqui quase 90% dos devedores que hoje
se beneficiam de algum tipo de refis não precisariam do refis, são devedores que conseguem ou têm capacidade para arcar com as suas obrigações tributárias em dia, de forma que efetivamente o Estado consiga recursos para executar as suas políticas públicas. Né? O que a transação vem, e aqui já demonstrando para vocês como o impacto, né, da pandemia varia a depender do setor econômico. Nós fizemos aqui, estamos promovendo estudos para tentar estimar esse impacto por setor econômico. Eu trouxe aqui 6 variáveis, né, 6 proxies que podem demonstrar como, de fato, temos impactos distintos a depender do setor. Então, dependendo da proxy que nós utilizamos, vocês vejam que sempre tem setores que, a despeito da pandemia, e a gente compara aqui 2020 com o mesmo período de 2009, em função dessas proxies, por vários setores, cada linha dessa aqui representa um setor. Nós temos aqui 283 setores econômicos, nós vemos que em todas elas, em menor e maior grau, temos setores que estão se beneficiando ou não têm qualquer impacto negativo, ou seja, o seu impacto é positivo, se compararmos em relação a 2019, mas temos setores, sim, que estão sofrendo bastante com a pandemia, né? Aqui você vê realmente setores que sofrem demais com a pandemia, que estão realmente perdendo a sua capacidade de gerar resultados, muitos deles fechando, demitindo empregados, ou seja, analisando essas proxies, percebemos que alguns estão se beneficiando e outros realmente estão numa situação muito delicada. E a pergunta é, precisamos dar o mesmo remédio para todos eles? Será que uma empresa que está aqui nesse setor econômico, ela precisa de um benefício na mesma medida, por exemplo, que uma empresa que está aqui na outra ponta da curva, sofrendo os efeitos da crise efetivamente? O refis entraria nessa lógica, ele concederia um desconto linear, tratando todos de maneira igual e uniforme, sem observar essas características que nós vemos aqui em relação a essas proxies que realmente conseguem demonstrar por setor o impacto da pandemia na nossa economia. E aí, citando esse estudo da Deloitte, que é muito interessante, né, como a PGFN pode colaborar na gestão da dívida ativa, na utilização da transação, para auxiliar essas empresas, essas pessoas físicas, a realmente conseguirem atingir, né, ou iniciar a sua retomada econômica. E a gente cita aqui o exemplo desse estudo da Deloitte, muito interessante, demonstrando aqui por alguns setores, basicamente 3 etapas, né, do ciclo econômico aqui em razão da pandemia, que é a etapa de isolamento, né, em que realmente muitos setores têm a sua capacidade de geração de resultado extremamente impactadas, outros não, né, tem um impacto positivo. Esse estudo ele é público, está disponível aí na rede mundial de computadores. A gente tem um segundo momento, que é um período de estabilização, em que as empresas começam, de fato, a se adaptar, a se reinventar, a modificar o seu modelo de negócios, e aí sim, uma vez ocorrendo essa estabilização, nós temos o período de recuperação, que a Deloitte, nesse estudo, estima iniciar-se em janeiro, praticamente, né, dezembro, janeiro do ano que vem. Com base nesse estudo, a PGFN fez o seu estudo, e é aqui que está, de fato, a transação. O que é que nós estamos fazendo? Nós pegamos aqui uma amostra de diversos setores econômicos, né, uns mais impactados e outros menos impactados, né? Não tratamos aqui dos impactos positivos, o nosso objetivo aqui é, de fato, ajudar quem precisa. Temos aqui 2019, que foi um ano realmente muito positivo para esses setores, né? Realmente a economia já vinha dando sinais
de recuperação, de crescimento, com as medidas aí adotadas pelo Ministério da Economia, pelo governo federal como um todo, e aí fomos, de fato, surpreendidos, não é, com esse cisne negro, não é, essa pandemia do coronavírus, e temos aqui, então, a nossa zona de impacto, né, nossa janela de impacto, em que, de fato, as empresas perdem a sua capacidade de geração de resultados, que nós estamos estimando aqui, que ainda, né, estamos em fase de impacto, apesar de vermos aí algumas recuperações já em ação, não é? O próprio Ibovespa já demonstra isso, algumas recuperações, mas a PGFN estima que a gente ainda vai ficar até julho, não é? Até o final do próximo mês, ainda com alguns setores sofrendo impacto. E aí a gente também, por conta disso, está entendendo que o período de adaptação ainda vai, de fato, se prolongar até o início do ano que vem, que é o momento em que as empresas precisam se reinventar, não é, buscar as soluções para os seus problemas, e a partir daí, sim, nós temos aqui a retomada, não é, o início da retomada aqui nas estimativas para a maioria dos setores, a partir de janeiro do ano que vem. E aí o que é que a gente faz? A gente defasou as medidas que nós chamamos de medidas de estabilização fiscal e de retomada fiscal. Em vez de exigir a retomada fiscal a partir do momento de retomada efetiva da atividade econômica, a gente está defasando, ou seja, está postecipando a exigência de retomada fiscal, aumentando aqui o período de estabilização das empresas em crise. E como a transação faz isso, vocês vão ver mais à frente, nós concedemos 1 ano a partir da adesão, ou seja, a empresa terá 12 meses pagando parcelas módicas do valor da sua dívida, ou seja, durante 12 meses, essas empresas que, de fato, demonstrarem o impacto da pandemia na sua capacidade de geração de resultados, e aí vem a figura da capacidade de pagamento, ou seja, uma vez demonstrada que a pandemia impactou a capacidade de geração de resultado das empresas, essas empresas poderão se valer desse período de estabilização fiscal concedido através da transação, que elas passarão 12 meses pagando 0,33% do valor da dívida mensalmente, de forma que a retomada fiscal só vai acontecer a partir do momento em que ela encerra esse período inicial de estabilização, ou seja, a estimativa da retomada é antes, mas a PGFN espera ainda dar um prazo maior para aí sim, de fato, exigir a retomada do cumprimento das suas obrigações escritas em dívida ativa. Então, a transação ela vem exatamente permitir, trazer instrumentos para que nós consigamos atravessar o período de adaptação, não é? Por conta do impacto, e a partir daí, após a concessão dos descontos e dos benefícios, a gente passa ao período que nós chamamos de retomada fiscal. Então, essa é a lógica da transação, e agora eu passo ao doutor Cristiano para que ele explique aí os objetivos e as condições gerais da transação tributária nesse contexto de instrumento de apoio à retomada da atividade econômica das empresas impactadas pela pandemia causada pelo coronavírus. Bem, como o Daniel colocou, essa modalidade que foi implementada pela portaria 14.402, ela foi modelada para tratar o contexto que vivenciamos. Então, ela vem muito forte com esse objetivo de permitir a superação dessa situação transitória de crise. E por isso, ela vem com essa concepção desses dois períodos, desses dois momentos, momento de estabilização e momento de retomada. Né? Então, com isso, a gente espera dar as condições, dar a segurança para que aquele empresário, aquela pessoa física, consiga se planejar e tenha condição, tenha segurança para aderir a esse acordo. Né? Porque de nada adianta a PGFN ofertar um acordo em que as pessoas, os destinatários não tenham a segurança, não tenham a tranquilidade de se planejar, de se organizar e tenham as condições bem assentadas para que façam os compromissos, que são exigidos compromissos, e cumpram esses compromissos.
Então, o nosso objetivo, a nossa modelagem foi nesse sentido, né? E agora eu vou passar para mostrar como isso vai se dar na prática. Então, quando a gente for disponibilizar a modalidade, né? E aí, a partir de 1º de julho, essa modalidade vai estar disponível para adesão, né, lá no nosso site, no portal Regularize da PGFN. E aí existem duas situações, duas grandes divisões, né? Primeiro momento, se o contribuinte tiver um passivo de até 150 milhões de reais, ele vai prosseguir pelo site, ele vai entrar no portal Regularize, né? E aí é a grande onde vai ser feita a avaliação de capacidade de pagamento. Esse contribuinte ele vai prestar uma série de informações que vão ser exigidas lá no nosso site, vai ter um formulário eletrônico a ser preenchido. Nesse formulário eletrônico, nós vamos pedir informações das receitas apuradas no ano 2019, no que aconteceu nesse primeiro semestre ou até o mês anterior à adesão. A gente colocou essa adesão em 1º de julho, né, fechando um semestre, já tem um semestre com dados econômicos, e esses dados vão ser trazidos pelo contribuinte para a PGFN, nesse momento da adesão. O contribuinte também lá vai prestar informações sobre sua situação patrimonial, quais são os seus bens, qual o valor do seu patrimônio atual, né, a quantidade de empregados que ele possui, quantas demissões por acaso ele já fez, quantos contratos de trabalho ele suspendeu, uma série de informações vamos exigir nesse momento da adesão. Né. O contribuinte prestando essas informações, as principais são as informações da pessoa jurídica, as que dizem respeito ao faturamento, né, e da pessoa física, as que dizem respeito aos seus rendimentos. Com base nisso, a PGFN vai calcular a capacidade de pagamento. A PGFN, com base em outras informações que o contribuinte prestou anteriormente à Receita Federal, ou que terceiros prestaram sobre esse contribuinte e que constam na base de dados da PGFN, a PGFN vai cotejar essa situação e vai projetar uma capacidade de pagamento, né? E verificado que aquele contribuinte não tem condições de fazer a quitação desse passivo numa condição normal, e o que a gente define como condição normal, né? Aquele contribuinte que teria condições de pagar a dívida sem descontos num prazo de 60 meses. Então, a PGFN vai fazer essa projeção, vai fazer uma comparação do passivo fiscal versus essa possibilidade de quitação, considerando a situação econômica atual do contribuinte, né? E feito isso, o contribuinte vai receber uma avaliação, ele vai ter acesso aos dados que foram utilizados, a metodologia de cálculo que a PGFN utilizou, né? O contribuinte, se não concordar, vai poder questionar isso, né? E feito isso, se ele passar nesse critério, a PGFN vai formatar algumas propostas para ele. Com base nessa situação econômica individualizada, a PGFN vai ofertar algumas possibilidades de negociação. E essas modalidades de negociação, elas obedecem a algumas premissas nessa modelagem que foi criada. Uma primeira premissa, já passando para a parte dos benefícios, pode passar o slide, por favor. Então, a gente já montou os benefícios. O contribuinte comprovando que que realmente necessita do desconto, necessita de um prazo alongado para quitar o seu passivo, né, que ele não tem condições de quitar a sua dívida nesse prazo de 60 meses, sem descontos, né, a gente vai habilitar ele a ter acesso às propostas que a PGFN montou para ele, né, e essas propostas vão obedecer, regra geral, a esse período de estabilização em que a gente vai pedir que o contribuinte faça uma quitação de 4% do valor da sua dívida, né, em 12 meses. Esses 4% são parcelados em 12 vezes. Ele pode dividir essa entrada em até 12 vezes, que daria um percentual de 0,33% de dívida. Então, se o contribuinte vai ter acesso à proposta, a proposta montada com base na situação dele, vai trazer essa primeira condição, que ela corresponde àquele período que a gente chamou de período de estabilização. Então, para a estabilização do contribuinte, a gente vai ofertar essa possibilidade de ele fazer esse pagamento nessas parcelas módicas que correspondem, no total de 12 meses, a 4% do valor da dívida, né? Então, esse é o primeiro momento, período de estabilização. Passado esse momento, a gente já vai passar para a modelagem considerando o contexto da retomada, né? Nessa retomada, os descontos vão ser aplicados, né, conforme essa capacidade de pagamento e os limites da lei, e esses descontos vão poder chegar até 100% sobre o valor dos acréscimos legais. Então, a depender da situação econômica desse contribuinte, ele pode ter desconto de 100% sobre multas, juros e encargos, ficar só o valor do principal da dívida, né? Isso é possível a depender da situação econômica daquele contribuinte, né? E esses descontos também vão variar de acordo com o prazo que ele escolher. É uma equação
que ela congrega esses dois componentes, descontos versus prazos, e sempre olhando a capacidade de pagamento, né? E existe um limitador, que é um limitador posto na lei, que esses descontos, que podem chegar até 100%, como eu falei, mas eles não podem invadir o principal da dívida e não podem chegar a mais de 50% do valor total. Tá? Então, esse é um limitador, e essa condição é a condição que a gente chamou aqui que se aplica às pessoas jurídicas em geral. Chegado nesse momento, nesse contexto da retomada, nesse momento em que a gente vai fazer essa aplicação dos descontos conforme a capacidade de pagamento do contribuinte, esse passivo ainda vai poder ser parcelado, nos casos da pessoa jurídica em geral, em 72 vezes. Né? Então, eles recebem os descontos conforme a sua capacidade de pagamento, e isso sofre um alongamento em até 72 vezes. Né? E aí tem um detalhe, é que essa parcela ela vai variar. Né? O que o contribuinte vai ser devido, vai ter que pagar após esse contexto de retomada, ou no contexto de retomada, ele é uma parcela que vai variar considerando o faturamento dele. Né? Então, se o contribuinte tiver realmente uma retomada, parte dessa retomada ele vai ter que reverter também à própria quitação do seu passivo. Né? E vai ser feita uma comparação entre o valor de parcela que resulta da aplicação desse percentual em cima do faturamento, com o valor da parcela que resulta do saldo devedor pelo tempo que ele escolheu para o parcelamento. E das duas, ele vai ter que recolher o valor maior. Tá? Então, essa é a modelagem que a gente aplica aqui para as pessoas jurídicas em geral. Né? Existem algumas pessoas jurídicas que têm uma condição especial, uma condição diferenciada. Né? Existem pessoas jurídicas com condição diferenciada, e existe também um tratamento para pessoas físicas que foi instituído lá pela lei 13.988. Né? Isso já é a próxima tela, né, que ela traz as condições para as categorias de pessoas jurídicas diferenciadas e também para as pessoas físicas. Né? Então, que categorias de pessoas jurídicas diferenciadas são essas? São as microempresas, empresas de pequeno porte, Santa Casas, instituições de ensino e demais organizações da sociedade civil. E também as pessoas físicas vão poder ter uma condição diferenciada. A regra geral nesse período de estabilização é a mesma, né? Vai ser aplicada a mesma modelagem, né? Exigidos 4% do valor da dívida, esses 4% parcelados em até 12 vezes, né? O que vai dar esse percentual de 0,33% ao mês. Passado esse período, vai ser feita a aplicação dos descontos conforme a capacidade de pagamento desse contribuinte. Né? E aí o contribuinte vai poder ainda escolher como que está esse passivo no tempo. Né? E aí os descontos também vão variar conforme essa escolha, e o contribuinte vai poder escolher quitar esse passivo em até 133 meses, né? Com descontos que variam. Né? Quanto mais tempo, ele tem um desconto menor, né? Mas tudo sempre olhando a capacidade de pagamento. E aí também existe essa forma de cálculo da parcela, que vai olhar, no caso de uma pessoa jurídica, o faturamento ou a receita, né, dependendo da categoria, do tipo de sociedade que estejamos falando. Né, e pessoa física vai variar conforme a renda. Né, e vai ser feita essa comparação, né, da renda do mês anterior, imediatamente anterior, receita do mês imediatamente anterior. Né, vai chegar o valor de parcela, e esse valor de parcela vai ser comparado com a parcela que resultaria do tempo que o contribuinte selecionou, e o maior valor é o valor que deve ser recolhido. Né? Então, essa é a modelagem, né? Isso já nesse contexto da retomada, em que a gente busca também, de certa forma, capturar um pouco de uma eventual melhora. Né? Se o contribuinte conseguir realmente se recuperar, é o que a gente espera, isso também vai ser revertido para o passivo fiscal desse contribuinte. Então, esses são os benefícios. Né? Todo esse procedimento que eu falei, ele é feito no nosso site, né, para esses casos de passivo inferior a 150 milhões. Né? Se o passivo for superior a 150 milhões, o contribuinte vai ter que apresentar um pedido perante a nossa unidade. É uma análise que vai observar os mesmos parâmetros, mas vai ser feita uma análise individualizada por algum procurador nosso da Fazenda. Vai fazer uma análise do caso, o contribuinte vai apresentar uma documentação maior, um procedimento mais que envolve essa análise documental diante do montante do passivo que está sendo negociado. Né, foi feita uma diferenciação. Né, então, até 150 milhões, o procedimento é todo feito pelo site, a análise da capacidade de pagamento ela é automatizada, né, e já a partir dali o contribuinte já recebe as propostas que a PGFN tem para ele. Né, então, o contribuinte vai ter acesso às possibilidades de quitar diretamente no site, é tudo automatizado, feito online. Se a dívida for acima de 150 milhões, esse contribuinte vai fazer esse mesmo pedido, observando os mesmos parâmetros, mas trazendo um conjunto documental para fins de análise
pela PGFN, tá? E aí vai ser ofertado a ele as possibilidades de adesão obedecendo essa mesma lógica que a gente comentou aqui, né? Então, é uma modelagem que a gente sempre destaca, que necessita que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, tenha a capacidade de pagamento considerada insuficiente, tá? Então, se nesse momento, de uma dívida abaixo de 150 milhões, por exemplo, o contribuinte prestar as informações e a PGFN aplicar essas informações prestadas por ele no momento da adesão, com as informações que tem na base de dados da PGFN, e for verificado que esse contribuinte ele tem capacidade de pagamento suficiente, ele não vai ter acesso à negociação nos termos dessa portaria. Tá? Então, esse daí não vai ter acesso. Pode ser que nesse mês, para 1º de julho, e vai até o final de dezembro. Né? Vai ter todo esse período para adesão. Dado impede que o contribuinte que tentou em julho, ele tente novamente no mês seguinte. A condição econômica dele pode ter variado e isso vai refletir na capacidade de pagamento. Então, existe todo um período em que a adesão é possível, ela vai de 1º de julho até o último dia útil de dezembro. Esse é o prazo de adesão. Então, existem algumas situações excepcionais que a gente coloca, né? Existem casos de pessoas físicas com óbito, em que a gente trouxe aqui uma orientação para como vai ser essa adesão. Existem também pessoas jurídicas baixadas, né, que algum sócio pode querer fazer essa regularização desse passivo, e aqui tem a orientação para ele fazer essa adesão, a adesão que é possível também, né, e vai ser feito também pelo site, se a dívida for até os 150 milhões. E a gente termina aqui a apresentação fazendo um esclarecimento sobre algumas dívidas que atualmente não são possíveis de serem negociadas nos termos dessa portaria. E aqui a gente se refere, em especial, às dívidas apuradas no âmbito do regime do Simples Nacional. Para esse caso do Simples Nacional, a PGFN aguarda uma autorização que deve ser objeto de uma lei complementar. Existe uma lei complementar que já foi aprovada na Câmara, que está no Senado, é o PLP 9. A PGFN aguarda essa autorização a ser dada pelo Congresso para poder abrir também essa possibilidade para os contribuintes do Simples Nacional, né, para essas empresas que são bastante atingidas talvez, os mais atingidos por essa pandemia, sejam os contribuintes, microempresas, empresas de pequeno porte, optantes do regime do Simples Nacional. Então, esse daí a PGFN aguarda uma autorização de lei complementar para poder ofertar também essas mesmas condições para esse segmento. Né? E também ainda não é possível fazer a negociação das dívidas com o FGTS, com o FGTS, no âmbito desse programa, porque aguarda-se uma resolução do Conselho Curador da FGTS, mas que a PGFN vai fazer uma proposta de resolução ao Conselho Curador para, na sequência, também ofertar essa possibilidade de adesão. E, por fim, existe uma vedação que é para as multas penais, multas criminais, multas aplicadas pela Justiça Criminal. Essas multas, elas não são passíveis de negociação, é uma vedação que consta da Lei 13.988. Tá? Então, essas são as linhas gerais, né, esclarecendo sempre dois caminhos de procedimento, contribuintes com débitos até 150 milhões, todo o procedimento é no site, contribuintes com dívidas acima de 150 milhões, o procedimento ele vai passar por análise por unidade da PGFN, né, para poder ser ofertadas essas condições. Bem, então essas são, em linhas gerais, as condições que constam nessa portaria, né, modeladas para atendimento ao nosso contexto atual, né, e que a gente espera que o programa atenda à sua finalidade, né, que a PGFN consiga efetivamente auxiliar a todos nesse momento difícil que atravessamos. Né. Então, ficamos aqui à disposição, toda a equipe da PGFN, da dívida ativa, está aqui à disposição para ajudar agora e tirar alguma dúvida e responder algumas perguntas que venham a ser feitas. Obrigado. Wilson. Bom, a gente já começou a receber aqui algumas perguntas. Eu vou ler a primeira aqui, é da Marcela Aires, da Reuters. Qual é a perspectiva de arrecadação com a transação excepcional nesses 12 meses referentes ao período de estabilização? E quanto o governo espera arrecadar no total com essa modalidade de parcelamento? Sim, vou passar aí o doutor João, por favor. Peço que responda esse questionamento. Bom, boa tarde a todos.
uma expectativa da PGFN é de que sejam negociados nesse programa de transação excepcional aberto agora cerca de 56 bilhões de reais, por total de 50 e 60 bilhões de reais. E a estimativa de arrecadação do programa para o ano de 2020 é de 1,2 bilhão de reais, a 2021, 3,3 bilhões de reais, 2022, 3,7, totalizando aí nesses 2 anos e meio algo em torno de 8,2 bilhões de reais. Perfeito. Então, a segunda pergunta, a pergunta da Flávia Maia, do Jota. A portaria 14.402, 2020, vale para qualquer empresa e qualquer tipo de dívida ativa, ou somente as irrecuperáveis e de difícil recuperação, ou precisa estar vinculado à queda de faturamento da pandemia? Essa é a primeira pergunta dela. A segunda pergunta dela, você quer responder essa primeira ou já faço as duas, doutor João? Quer dizer, quem for responder. Porque ela fez 2 perguntas juntas aqui. Quer ir respondendo? Pronto, deixa eu responder essa primeira parte, então. Veja, o programa de parcelamento da transação excepcional, ele admite descontos para inscrições consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Portanto, só podem aderir a esse programa aquelas pessoas jurídicas que tenham a capacidade de pagamento, seja natural, seja impactada pela pandemia, estimada que não consiga alcançar o pagamento natural integral das dívidas. Respondendo então objetivamente, ele é aplicável para pessoas jurídicas que se enquadrem no conceito, cujas dívidas se enquadrem no conceito de recuperabilidade. Aí eu acho que já entrou até um pouquinho na segunda parte da pergunta. A pandemia será usada para medir a... Opa! Só complementando, nós temos hoje 2 portarias que atendem a contribuintes inscritos em dívida ativa em razão dos efeitos da pandemia. Essa portaria publicada hoje, a 14.402, de fato, ela prevê descontos para os contribuintes impactados que demonstrarem esse impacto, de forma que a capacidade de pagamento deles não seja suficiente para liquidar a dívida, e aí, sim, ele terá direito aos descontos. Mas o contribuinte não impactado, mesmo assim, ele tem direito à transação que trata a portaria 9924, que foi publicada em abril de 2020. Essa, sim, atende a todos os contribuintes, inclusive aqueles que não eventualmente sofreram impacto. A questão é que na portaria 9924, nós temos ali parcelas reduzidas, temos prazos maiores, mas não temos o desconto. Então, nós temos a portaria 14.402 com a previsão de desconto para os contribuintes impactados, e temos a portaria 9924 com previsão de parcelas reduzidas e de alongamento para os demais contribuintes. E lembrando que as multas criminais inscritas em dívida não podem ser objeto dos benefícios da transação tributária pela vedação que consta lá na Lei 13.988. Ok. A segunda parte da pergunta da Flávia, na verdade, ela está até correlacionada com a próxima pergunta, que é do Bernardo Caran, da Folha. A Flávia pergunta: a pandemia será usada para medir a capacidade de pagamento e os descontos? E aí o Bernardo Caran, da Folha: quais critérios específicos serão levados em conta para avaliar se a pessoa física ou jurídica tem capacidade de pagamento insuficiente? Bem, vamos lá. Como a gente explicou aqui na apresentação, o contribuinte, né, ele vai, no momento da adesão, ele vai entrar no nosso site e vai prestar uma série de informações relacionadas ao ano de 2019 e ao ano de 2020, nesse primeiro semestre. E essas informações que ele vai prestar, elas objetivam justamente capturar os fatos econômicos mais recentes que foram severamente impactados, né, de forma diferente entre os setores e de forma diferente entre os contribuintes dentro do setor. Então, por isso que é uma análise individualizada. Os setores são heterogêneos e dentro do setor, cada contribuinte tem uma situação também diferente.
Então, ele vai prestar essas informações no site, vai preencher lá um formulário, né, eletrônico, vai prestar informações sobre receita, rendimento, patrimônio, quantidade de empregados. A gente vai ter lá uma série de informações que vão trazer esse diagnóstico atual. E essas informações vão ser utilizadas para fazer uma atualização, digamos assim, com relação aos dados que a PGFN já dispõe do contribuinte. A PGFN dispõe dos dados do contribuinte prestados pelo próprio contribuinte em suas declarações fiscais e dados prestados por terceiros sobre esse contribuinte. E isso permite que a PGFN faça uma análise dessa capacidade de pagamento. Tá? Então, a resposta objetiva é que sim, os efeitos da pandemia vão ser capturados, a nossa avaliação de capacidade de pagamento vai levar em conta esses eventos recentes. Né? Então, eu peço que o Dr. Daniel complemente para detalhar um pouco em cima da pergunta do Bernardo, da Folha, que trata dos critérios lá da capacidade de pagamento. É isso, Cristiano. Conforme você falou, de fato, nós temos informações fiscais, né, que são apresentadas pelo contribuinte à Receita Federal. Com base nessas informações, tanto autodeclaradas, digamos assim, quanto informações declaradas por terceiros, nós, a partir daí, aplicamos um modelo com base em análises estatísticas, em análises matemáticas e etc., em que tem como saída, resultado, essa estimativa de capacidade de pagamento. A questão é que esse modelo precisa também, e principalmente agora, para que a gente consiga mensurar o impacto da pandemia na capacidade de geração de receita dessas empresas, nós precisamos que o contribuinte apresente informações adicionais, e isso será exigido no momento da adesão, né? E a própria portaria, ela elenca lá todas as bases de dados que nós consultamos, né? Estão todas elencadas na portaria, e também as bases, os dados que nós iremos exigir no momento da adesão, de forma a calcular, a estimar essa capacidade de pagamento. Então, se você observar lá no artigo 16 da portaria 14.402, você tem lá todos os dados que eles precisaram apresentar no momento da adesão, né? E da mesma forma, o artigo 4º da portaria também traz todas as bases de dados que serão utilizadas, né? Inclusive a depender do porte, da natureza jurídica do contribuinte, nós teremos análises aderentes a cada especificidade, né? Então, microempresa, ela tem um grau de análise, empresas tributadas pelo lucro real, outro, pessoas jurídicas de direito público, outro, pessoa física, outro. Então, recomendo o artigo 4º, que traz lá as bases de dados, e o artigo 16, que fala das informações que o contribuinte precisará apresentar. E a ideia é essa, dada a capacidade de pagamento estimada, considerando o impacto do coronavírus na capacidade de gerar resultados da empresa, quanto efetivamente ele consegue comprometer dessa capacidade de geração de resultado para pagar as suas dívidas, de forma que o desconto e o prazo será graduado de acordo com essa capacidade, adequando, né, os interesses da administração tributária em receber e do próprio contribuinte em pagar. Então, a gente faz essa adequação, esse ajuste, de forma que encontremos esse ponto de equilíbrio, essa convergência, de forma a auxiliá-lo na retomada da sua atividade, na retomada do emprego, da renda, que o país, de fato, possa superar essa crise de cabeça erguida, minimizando os prejuízos. Ok. Uma próxima pergunta, da Flávia Maia, do Jota. Quantas empresas são passíveis de entrar na transação excepcional? Bem, a PGFN fez uma avaliação, né, uma coisa que a gente em outros momentos sempre frisou, é que no estoque da dívida ativa da União existem cerca de 5 milhões
de contribuintes inscritos na dívida ativa, 5 milhões de contribuintes com dívidas pendentes, né? E desse universo, a nossa avaliação consta do nosso PGFN em números, né? Existe uma grande parte, acho que cerca de 2/3 desse universo, que apresentavam situações, uma situação econômica já desfavorável, né, a ponto de ter sido classificado naquele estoque C e D, né? E durante essa pandemia, o que aconteceu é que alguns contribuintes que que antigamente eram A e B, eles podem ter sofrido um abalo no crédito, na nota de crédito deles, e podem também ter virado C e D. Então, uma estimativa que a PGFN fez, a gente calcula que cerca desse universo de 5 milhões, 70% possa ser elegível ao critério da capacidade de pagamento insuficiente, né? Lembrando que, para fins de formatação dos descontos, o que vai ser verificado é a situação individualizada, né? Então, existe um primeiro requisito, que ele não ter a capacidade de pagamento suficiente. Em segundo momento, com base nas informações individualizadas daquele contribuinte, é que vai ser modelado qual o percentual de desconto, que também pode variar de acordo com o próprio prazo que o contribuinte selecionar. Então, desse universo de 5 milhões, a nossa estimativa indica que cerca de 70% pode passar por esse primeiro crivo, né, o que depois vai habilitar ele a receber a proposta, considerando descontos adaptados à situação de capacidade de pagamento, né, existente. Perfeito. A Flávia também fez uma outra pergunta. Quais são as principais diferenças entre a transação extraordinária de abril e essa excepcional de agora, de hoje? Doutor João, vai tocar. Bom, eu acho até que o Daniel já tocou nesse assunto. A transação extraordinária, aberta algumas semanas atrás, ela tem características diferentes da atual transação que foi aberta, cuja portaria foi publicada no dia de hoje. Aquela, por não envolver apenas créditos irrecuperáveis e difíceis de recuperação, não permite a equalização do passivo do aderente com descontos. A diferente dessa, que, além de permitir descontos, considera também, na forma da análise da capacidade de pagamento, o quanto a degradação da receita dos aderentes impactou na sua capacidade de a geração de resultado. Então, na essência, a diferença primordial é que aquela não permite descontos e, portanto, é franqueada a todo tipo de contribuinte, salvo aqueles legalmente impedidos, né? E essa é dirigida àqueles que se tiveram algum impacto na geração de seus resultados decorrentes da pandemia do Covid-19. Ok, temos mais uma pergunta aqui, a Marcela Aires, da Reuters. Ela pergunta: contribuintes que já estão em outros programas de parcelamento poderão migrar para a transação excepcional? Sob quais condições? Essa eu peço para o doutor Leonardo, por favor, esclarecer. Boa tarde. Os contribuintes com contas válidas em parcelamentos anteriores, eles podem, sim, aderir à transação excepcional, desde que desistam dos parcelamentos em curso. Então, essa desistência vai acarretar as consequências previstas em cada regime. Então, como regra geral, os créditos parcelados terão valor restabelecido, os pagamentos já feitos serão aproveitados, e os descontos, eventualmente, aplicados nesses parcelamentos especiais anteriores serão afastados, o valor total do crédito será restabelecido e o crédito vai ser submetido ao novo regime da transação. Uma diferença importante é que as parcelas da entrada, no caso de contribuintes com parcelamento anteriores, elas serão dobradas. Então, aquele valor de 0,33%, ele será majorado. Ok, me parece que tem alguém aqui redigindo mais uma pergunta, deixa eu confirmar.
Tem alguém que está redigindo aqui, mas eu não sei se efetivamente é uma pergunta ou não. Pronto. A Flávia do Jota. Os contribuintes que aderirem têm que desistir de ações judiciais e processos administrativos no CARF? Bem, vamos esclarecer, né? A gente aqui está tratando da transação na cobrança da dívida ativa, em que o contencioso administrativo no CARF ele já se encerrou, né? Existem, como eu falei no início da apresentação, a Lei 13.988, ela tem 3 grandes modalidades de transação. Tem a transação da cobrança da dívida, do qual a portaria PGFN 14.402, publicada hoje, ela traz uma modalidade de transação por adesão, tá? Então ela está vinculada a esse eixo da lei, que é a transação da cobrança da dívida ativa. E existem outras 2 modalidades que são outros eixos da lei 13.988, que é a transação do contencioso de teses relevantes e controvertidas, disseminadas, e tem a transação do contencioso de pequeno valor. Então, essa situação do CARF, ela pode se enquadrar nesses outros 2 eixos. No caso da dívida ativa, esse contencioso administrativo no CARF já se encerrou, tá? Mas é possível, sim, que uma dívida que tem um contencioso judicial, ela venha a ser objeto desse acordo, né? E, para tanto, será necessário que o contribuinte faça essa desistência, porque ele vai fazer uma composição em cima da dívida, é uma consequência natural e lógica que decorre desse próprio acordo sobre a dívida e sobre a forma dela ser quitada. Doutor Rogério, você queria acrescentar alguma consideração ou não? Não, era isso. A questão, na verdade, da desistência e do CARF só acontece de forma mais relevante na transação que tratou a portaria 247, que trata, como a gente disse, do contencioso tributário, seja administrativo ou de pequeno valor, onde lá é sim requisito sempre a desistência, e no contencioso de disseminada e relevante controvérsias, a própria homologação judicial até desse acordo, e no de pequeno valor essa homologação pode ser dispensada. Mas a dívida ativa, isso não se daria como regra no CARF, para a dívida ser inscrita, o contencioso tem que ter se encerrado, e eventualmente uma discussão judicial, aí entra, na verdade, naquele contexto de concessões mútuas, que é o norte e a baliza da transação. Ou seja, se atribuem descontos, né, se atribuem prazos dilatados, a transação aqui tenta captar essa mudança na capacidade de pagamento decorrente da pandemia, mas com isso exige algumas obrigações e concessões também por parte do contribuinte. Uma delas, e obviamente que tenta impactar positivamente os índices de condicionamento do judiciário, é a desistência de ações que questionam aquele débito tributário específico. Bom, ok. Estou vendo aqui, não chegaram novas perguntas. Doutor Ricardo, por gentileza. Obrigado, Wilson. Da minha parte, só resta agradecer a todos que compareceram, aos colegas que fizeram a exposição, aos jornalistas, aos demais interessados. Eu volto a reforçar e a registrar a importância da transação tributária. Eu acho que é uma pedra preciosa aí nessa relação poder público-contribuinte. Como se disse aqui, é um instituto que possibilita concessões recíprocas. Então, há concessões por parte do poder público, e eu espero que seja um instituto que seja efetivamente implementado em larga escala. Eu tenho a impressão de que, com isso, a gente consegue contribuir para o país, nesse momento, notadamente nesse momento tão difícil, mas não só nesse momento. Então, volto a agradecer a todos e, por fim, coloco a PGFN à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva.